profeta Samuel, capítulo 6. Acho que já são uns 4 meses, depois do retiro para cá, na nossa igreja você está pregando. Eu estou até um pouquinho enferrujado. Amém? Peço aí esse irmão aí que me ajude. Vamos dando glória, vamos intercedendo, em nome de Jesus. O fato de eu estar morando muito longe agora, né, irmão? Morávamos aqui em Alma, pertinho, bem que podemos até dizer dentro da igreja. Agora estamos morando ali em Santa Cruz, os condomínios ali da zona sul de Santa Cruz, ali na estrada dos Pomares. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a distância, graças ao bom Deus, não tem me impedido de poder estar aqui juntamente com os meus irmãos, juntamente aqui com meus irmãos, com o meu pastor, os meus irmãos obreiros da casa do Senhor, de estarmos aqui adorando o nome do Senhor. Amém? Todos que acharam, somente aqueles que puderem ficarem de pé em reverência à palavra do Senhor. Vamos fazer uma leitura responsiva. Amém? Estarei lendo o primeiro versículo e a igreja compartilhando logo após sucessivamente. E tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. E levantou-se Davi para o povo, tinha assim na Judá, para levar a língua da cima de Deus, sobre a qual se invocava o nome e puseram a arca de Deus em um carro novo, e a levaram da casa de Abinadab, que está em Geba. E Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. E Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda sorte de instrumento de madeira, de faia, com harpas e com saltério, e com tamborim, e com pandeiros, e com símbolos. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. E temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a mim a arca do Senhor? E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e abençoou o Senhor a Obed-edom e toda a sua casa. Amém? A igreja pode sentar em nome de Jesus. Querido Senhor Jesus, Senhor, unir a minha oração. Irmão, essa palavra é bem conhecida de todos nós, é muito pregada no meio do povo de Deus. Essa atitude de Davi, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Davi, ele ele é rei, ele é consoado rei de toda Israel. Aleluia, Davi agora ele reina sobre as 12 tribos de Israel. E veio o coração do rei Davi, o rei que Deus escolheu. Aleluia, veio o coração de Davi o desejo de trazer a arca do Senhor, que ela estava fora, aleluia, de Jerusalém já há tantos anos. O povo do Senhor tinha perdido na época, aleluia, o sacerdote Eli que tinha 2 filhos, aleluia, que não consentiam
Diz a Bíblia que eles metiam a mão na oferta do Senhor antes mesmo que ela fosse oferecida a Deus. A Bíblia também chega a dizer que aqueles dois jovens, imprudentemente, se deitavam com todas as mulheres daquela época, e o povo estava numa guerra contra os filisteus. E a Bíblia diz que no momento que eles estavam guerreando contra os filisteus, o povo de Israel estava levando a desvantagem, eles estavam perdendo, porque eles estavam em pecado, eles estavam em idolatria, eles estavam fora da posição de Deus. E a Bíblia diz que o Ofni e Finéias que estavam na batalha mandam buscar a arca do Senhor. E quando a arca veio, eles pensaram que eles iam ter vitória. Eles não estavam tendo a arca, não estava tendo mais uma reverência como deveriam ter naquela época. Eles estavam tendo a arca de Deus como simples amuleto. Aleluia. E eles mandaram trazer a arca do Senhor, mas não adiantou de nada. O povo perdeu. O Ofni e Finéias foi morto na guerra. A Bíblia diz que a arca do Senhor, que representa a presença de Deus no meio do povo do Senhor, ela foi tomada. Ela foi levada, aleluia, para os termos dos filisteus. A Bíblia diz, irmão, que na época do rei Saul, aleluia, Saul não se preocupou em buscar a arca do Senhor. Aleluia, na época do rei Saul tinha, aleluia, o tabernáculo. O tabernáculo, ele tinha o altar do sacrifício. O tabernáculo, ele tinha a pia. Aleluia, homem sacerdote lavava as mãos, se purificava, e dentro do lugar santo tinha o candelabro, dentro do lugar santo tinha a mesa dos pães, dentro do lugar santo, aleluia, tinha, aleluia, o altar do sacrifício que oferecia o incenso aromático a Deus, aleluia, mas dentro do lugar santo dos santos, ele estava vazio, irmão. E Saul não se preocupou em preencher aquele lugar que estava vazio, lugar que era totalmente destinado à arca do Senhor, à arca da aliança, a arca que representa a presença do Senhor. Saul não estava preocupado. Saul, enquanto tinha todas as mobílias dentro do tabernáculo, ele estava satisfeito com o altar do sacrifício, com uma pia de bronze. Saul, ele estava satisfeito, aleluia, com o altar do incenso, com o candelabro, com a mesa do pão. Mas aquele lugar sem a arca de Deus, ele não tem nenhum sentido, aleluia, não tem nenhuma significância. Aleluia, o que fazia aquele local ter sentido era a arca, era a presença de Deus dentro do tabernáculo, no meio do povo de Deus. Mas Saul não estava preocupado com isso. O altar do incenso, irmão, ele simboliza oração. O altar do incenso, ele simboliza adoração. Aleluia, na época do rei Saul tinha até oração. Na época do rei Saul tinha até adoração. Meu querido amado irmão, mas não tinha a presença de Deus. É como se nós realizássemos aqui um congresso do jovem, ou um congresso das irmãs. Aleluia, ainda que nós tivéssemos aqui várias igrejas visitando, contribuindo conosco na adoração a Deus, ainda que os nossos músicos tivessem até mesmo outros músicos das outras igrejas, como os nossos músicos, tem muito conhecimento, amizade, ainda que tivermos pessoas aqui, pregadores, podemos até falar do nível de Camboriú, mas se não tiver a presença de Deus, a coisa não flui. Se não tiver a presença de Deus, o negócio não anda. Se não tiver a presença de Deus, a coisa, aleluia, ela desanda. E Saul não estava preocupado com isso. Saul, ele estava preocupado em fazer a sua própria vontade. Saul, ele era um rei rebelde. Saul, ele não obedecia a Deus. Deus manda Saul matar os amalequitas, ele traz o rei Agag e traz, aleluia, algum do despojo. Saul, ele manda, ele recebe a ordem de Samuel para que aguardasse ele durante 7 dias, até ele vir para sacrificar o Senhor. Samuel, ele demora, ainda não tinha se cumprido o 7º dia. O povo começa a ir embora. Saul, ele fica preocupado, porque o negócio dele não era com Deus. Saul estava mais preocupado que o seu reino fosse político. Aí ele estava mais preocupado em agradar, os seus súditos. E ele vai querer fazer aquilo que não lhe competia fazer. Ele era para ser rei, ele não era sacerdote. Ele era para governar, para ser ministro do Senhor,
para conduzir o povo. Ele não foi chamado, aleluia, para interceder diante do povo, oferecendo sacrifício. Isso só competia ao profeta Samuel, que era profeta, sacerdote e juiz. Mas ele não estava preocupado com a presença de Deus. Davi agora ele é rei. Saul agora ele é morto. Saul agora ele morreu na batalha. Agora Davi ele é o rei de todo Israel. Davi ele quer trazer a arca do Senhor para dentro de Jerusalém. Davi ele sabe muito bem, como adorador, como servo de Deus, se ele não tiver a presença de Deus, o seu reinado, aleluia, terá verdadeiramente, seria um reinado incompleto, seria um reinado que não teria sucesso, seria um reinado que não teria êxito. Davi queria a presença de Deus com ele. Davi ele ajunta todos os homens, 30 mil homens, soldados, aleluia, da corte real. Davi ele manda chamar os levitas. Davi ele manda chamar os sacerdotes, e agora ele vai para a casa, aleluia, de Abinadab. A arca está lá na casa dele, aleluia. Quando os filisteus mandaram a arca embora, que eles não estavam aguentando, aleluia, mas a arca do Senhor, dentro da terra dos filisteus, aleluia, eles mandam a arca embora. Eles botam a arca do Senhor em cima de uma carroça e mandam os bois puxar, aleluia. A arca vai parar na casa de Obed-edom, de Abinadab. A arca vai para a casa de Abinadab. A arca, quando chega na casa de Abinadab, aleluia, ele recebe a arca. Aleluia, acredita, até eu quero conjecturar que Abinadab ele pega a arca, coloca até mesmo no lugar, aleluia, no interior da sua casa, onde todo mundo da sua família, ou vizinho, ou visitante, quando entrasse dentro da sua casa, observasse a arca de Deus dentro da casa dele. Mas o tempo foi passando 5 anos, foi passando 10 anos, foi passando 15, 20 anos, aleluia, e de repente, irmão, aquela reverência que até mesmo Abinadab ele tinha diante da arca do Senhor, mediante o tempo passando, ele não tem, mas aquela reverência, ele tinha 2 filhos, aleluia, acredito eu que quando a arca foi levada para a casa dele, aqueles meninos eram criança, aleluia, Uzá e Aiô, que era filho, aleluia, de Abinadab. De repente aquele jovem não foi instruído pelo seu pai, que aqui dali, aleluia, era a arca onde Deus se manifestava para falar com Moisés dentro do lugar santo dos santos. De repente aquelas crianças até brincavam e passavam pelaquela arca, botavam a mão brincando. Não foi instruído pelo seu pai, não foi instruído. E Davi manda avisar Abinadab que ele está vindo, aleluia, buscar a arca, e prepara agora uma carroça. Prepara agora os bois, uma carroça 0 quilômetro, irmão, 0 bar. Ali colocam a arca ali em cima. Davi está vindo com toda a comitiva para levar a arca do Senhor. Ali eles colocam a arca ali em cima. A arca, ela não chegou, irmão, ali em cima da carroça flutuando. Alguém pegou a arca, possivelmente, aleluia, usar, colocar a arca ali em cima. E Davi, quando está levando a arca, eles estão indo ao rumo para Jerusalém. Davi, quando ele sai de Jerusalém, ele deixa todo mundo ciente que ele estava indo buscar a arca do Senhor, que simboliza a presença de Deus. Aleluia, acredito que quando Davi ele saiu com toda a sua comitiva, com aquela roupa, com aquela vestimenta real que Davi foi, ele não foi buscar qualquer coisa. Ele não foi buscar um amuleto, ele foi buscar a arca de Deus, aonde o que simboliza a presença do Senhor. E o povo vai estar guardando Davi. E Davi, ele, quando está voltando com o povo, a arca do Senhor está em cima de uma carroça. A
e usar como ele mete a sua mão, pensando que vai entrar para a história, com a irreverência que ele estava tendo naquele momento, Deus fulmina ele na mesma hora. Ele cai junto à arca. Davi, quando vê aquilo ali, Davi ele fica abismado, ele fica triste. Davi ele saiu, irmão. Ele teve a motivação certa. Quando veio o coração de Davi, de querer levar a arca, foi uma motivação certa, mas com uma atitude totalmente errada. Porque a arca, todos nós somos conhecedores, que a arca é para ser carregada por levita, da tribo de Levi. Ela é para ser carregada sobre o ombro dos levitas, que o Senhor tinha separado, aleluia, para si, para trabalhar somente para Deus. A arca do Senhor, a presença de Deus não era para ser carregado em carroça, sobre animais, é para ser carregada sobre os ombros dos levitas. Davi ele fica frustrado. Davi ele fala: como vai vir a mim? Como trarei para mim a presença do Senhor? Davi ele volta agora frustrado. Talvez quando Davi ele chega dentro de Jerusalém, algumas pessoas, alguns dos seus súditos, ou alguns daqueles que foi até mesmo contra quando Davi saiu para buscar a arca, de repente alguns daqueles ali olharam e falaram: ó, Davi foi frustrado nessa empreitada. O Davi não obteve êxito naquilo que ele saiu daqui para fazer. Irmão, todas as pessoas, infelizmente, quando vê você, aleluia, ir adiante em alguma profissão, ou na chamada que Deus ele tem na sua vida, tem pessoas que ficam satisfeitas, irmão. Tem pessoas que ficam rindo. Tem pessoas que ficam zombando pelas suas costas. Aleluia. Acredito eu que alguém estava zombando de Davi, porque Davi ele saiu dali todo alegre, dali saiu dali. Os israelitas, aleluia, glorificar e exaltar o nome do Senhor. E Davi agora. Em 3 meses, Deus abençoou esse homem de uma tal maneira em toda a sua casa. A vizinhança fica sabendo que a casa de Obed-edom tinha sido abençoada. Obed-edom era um homem próspero. Aleluia, a arca do Senhor, a presença de Deus estava sobre a vida, a casa, aleluia, de Obed-edom. E a vizinhança fica, todas elas cientes. E alguém dali, acredito eu, que escapa, ou algum mensageiro chega diante de Davi e fala: olha, abençoou o Senhor a casa de Obed-edom. Davi de uma maneira que tremenda, Davi. Só Deus para fazer isso. Davi novamente, aleluia, ajuda todo o povo. Davi agora ele vai fazer, ele tem a motivação certa, com a atitude correta diante de
anciões. Acredito eu que os anciões chegam para Davi, porque com eles está a sabedoria, com os anciões está a experiência, está a maturidade com esses homens. Aleluia, acredito que aqueles homens começam a falar para Davi: Davi, agora o negócio é assim, Davi. Aleluia, nós temos que levar os levitas, tem que mandar os levitas se santificar, tem que mandar os levitas se separar, aleluia, porque é eles que têm a responsabilidade de carregar a arca do Senhor. Foi Deus que deu o ministério, por intermédio de Moisés, aos levitas da casa do Senhor. E Davi agora, ele vai de um modo diferente. Davi, quando ele tinha lido, irmão, Davi estava com pressa. Davi queria fazer do jeito dele. Irmão, quando nós estamos com pressa de uma boa coisa, quando nós queremos fazer do nosso jeito, não adianta que não vai funcionar. Na obra de Deus, não adianta que não vai fluir. Na obra de Deus, não adianta que você não vai adiante quiser fazer do teu jeito. Tem que fazer do jeito como a Bíblia ensina. Tem que fazer do jeito que Deus editou na sua palavra. Davi agora ele vai fazer do jeito correto. Davi agora ele vai ter êxito na sua motivação, uma atitude verdadeiramente correta diante do Senhor. Irmão, porque fazer a coisa certa é demorado. Fazer a coisa certa, ela vai demorar. Buscar a Deus para fazer as coisas de Deus demora. Não vai andar do jeito que a gente pensava, ou até mesmo a gente queria, que andar rapidamente. Por isso, irmão, que muitas das vezes, homens na casa do Senhor, que tem chamado até mesmo para ser dirigentes de igrejas, pastores, pregadores, homens de Deus que apacentam o rebanho, mas muitas das vezes não esperam o tempo do Senhor. Aleluia, quando eu estava meditando nessa palavra, eu lembrava do pastor Sérgio, quantos homens de Deus que tem chamada de Deus, mas não esperou o tempo de Deus, irmão, queria andar com as suas próprias pernas e chegou a querer dividir o ministério do pastor Sérgio Peçanha. Quantos homens meteram os pés pelas mãos, não queriam esperar o tempo de Deus, eles queriam o tempo deles, deram um golpe de estados, aleluia, tentou rachar o ministério, mas o ministério, o homem de Deus continua lá de pé, Deus continua honrando, Deus continua abençoando. Mas aqueles que saíram com uma atitude de rebelião, vai ver como é que está o ministério. Talvez fique só naquilo mesmo. E quem sabe lá na frente, aquilo que fizeram com o pastor Sérgio podem sofrer o reflexo daquilo que eles plantaram. Sabe por quê? Não querem fazer do jeito de Deus, querem fazer as coisas correndo. Deus tem chamado, mas espera. Deus tem projeto, mas espera. As coisas de Deus levam tempo. Não precisamos ter preocupação de ter um crescimento rápido. É o tempo de Deus. Davi agora ele vai fazer o negócio certo. Davi vai fazer o negócio certo, agora vai andar. Davi vai fazer agora o negócio certo, vai fluir. Davi vai fazer o negócio certo e Deus vai aprovar e vai bradar nos céus. Davi agora chama os levitas e vão lá na casa de Obed-edom. Obed-edom, acredito eu que Davi chega na casa de Obed-edom e fala: olha, acabou o tempo de a arca ficar aí, ela agora tem que ir conosco, ela vai lá para Jerusalém, que é o lugar dela. Agora é os levitas que pegam ela, não vai andar mais em carroça, não vai andar agora puxada por bois, ela vai no ombro de levitas agora, homens consagrados ao Senhor. E a Bíblia diz que
coração de Deus. Agora está agradando o coração de Deus. A presença de Deus está voltando para Jerusalém. Aleluia, a presença de Deus está voltando. Aleluia, para agora, para os termos. Aleluia, de Israel. A presença do Senhor está voltando. Porque Davi está fazendo a coisa certa. Irmão, pode durar o tempo que for. Aleluia, mas eu quero te dizer, vai dando seu espaço, sacrificando e adorando o Senhor, mas vai na direção de Deus. Vai na direção de Deus. Demore um ano, demore 2 anos, demore 10 anos, 20 anos. A igreja vai crescer, é debaixo da direção de Deus. Embaixo da direção de Deus. Talvez algumas pessoas na nossa localidade, ou de repente até mesmo de outro ministério, que conhece o nosso pastor Paulo Dionísio, de repente não comente com ele, ou de repente algum deles tenha comentado, ou de repente foi até mesmo às escondidas. O ministério, aquele ministério já tem tantos anos e não sai daquilo. Outros ministérios abriram ali e cresceram de uma tal maneira, já tem tantas almas. Aleluia, e aquela igreja nesse evento de Deus Rei dos Reis não sai daquilo. Não se preocupa, é dando seu espaço, é sacrificando e adorando a Deus. E adorando a Deus, é dando teu espaço, é dando seu espaço, é em passo de tartaruga, é andando como lesma devagarzinho. Mas o importante é estar na direção de Deus. O importante é ter a motivação certa e a atitude certa e ter a aprovação dos céus. Aleluia, Deus se levantar no seu trono para contemplar os fiéis dessa igreja. Aleluia. Davi agora está voltando. Davi agora está voltando para Jerusalém. Acredito eu com um sorriso de canto a canto, fazendo a coisa certa, os levitas, anciões, os sacerdotes, e a guarnição dele toda atrás. Quem vai na frente é o levita, louvando e bendizendo o nome do Senhor. Davi, quando chega aos portão de Jerusalém, a sua esposa, filha de Saul, Mical, olha da janela. Ela vem de se alegrar com seu esposo. Ela começa a abrir a sua boca indevidamente. E por essa irreverência, ou abrir sua boca indevidamente, a Mical, ela vai ser privada por Deus de não gerar filho. Ela vê Davi voltando e fala que o rei, ele se comportava como um dos vadios, entrando dentro de Jerusalém. Irmão, ninguém pode segurar a pessoa que está tendo os seus sonhos realizados diante de Deus. Ninguém consegue se conter diante do Deus Todo-Poderoso. Ninguém segura, ninguém pode parar a adoração de um adorador. É como mesmo tem um louvor que fala sobre isso. Ninguém consegue parar, se conter a voz de um adorador. Mical, ela fica, ela toma atitude que não era louvável. Talvez na sua mente tenha passado que Davi ia voltar frustrado da mesma forma. Irmão, tem pessoas que não querem ver a nossa alegria. Tem pessoas que não querem ver a tua vitória. Tem pessoas que têm prazer de te ver para baixo. Tem pessoas que têm prazer de ver você morto espiritualmente. Tem pessoas que têm prazer de não ver você frutificar na casa de Deus. Mas a presença de Deus, ela está voltando novamente para Jerusalém. Você vai dar fruto. Deus vai te ressuscitar pelo poder da sua palavra. Ah, Senhor. Só o que vale a pena, Senhor, é a tua presença.
lugar, na fenda da rocha, bem junto a ti, em tua presença, em tua presença. Existe um lugar aconchegado ao teu coração, em tua presença, em tua presença. Existe um lugar onde o orgulho não vai me seduzir, onde o dinheiro, a fama, os aplausos não podem me comprar. Em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, eu quero estar e mergulhar, descansar em teus braços de amor. Em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, vou me esconder, tu és. Em tua presença é o lugar onde eu quero habitar. Leva-nos, Senhor, a tua presença, tua presença.